E aí, tudo certo? Se você tem uma estação meteorológica FT03110, sabe que o console dela é, bem, cheio de informações. Mas o que tudo isso quer dizer na prática? Vamos mergulhar juntos nesse painel e decifrar cada ícone, cada número, para transformar essa tela no seu centro de comando do tempo. Olha, a primeira impressão pode assustar um pouco. É uma verdadeira parede de dados, não é? Mas, acredite, cada número ali conta um pedacinho da história do clima aí fora, na sua região. O nosso objetivo hoje é bem simples: transformar esse quebra-cabeça num painel de controle que se entende num piscar de olhos. Então, o nosso roteiro para hoje vai ser o seguinte. Primeiro, uma visão geral do console. Depois, a gente vai decodificar o visor, aprender a navegar pelos dados mais a fundo, checar as máximas e mínimas históricas e, para fechar com chave de ouro, configurar alertas personalizados. Vamos nessa? Vamos começar encarando o console como ele realmente é, a sua central meteorológica pessoal. Pense nele não só como aparelho eletrônico, mas como uma ferramenta poderosa que traduz a linguagem do clima em informações claras e super úteis para o dia a dia. E a quantidade de informação que ele entrega de uma vez é impressionante, sério. São 29 indicadores diferentes, tudo numa única tela. Temperatura, umidade, índice UV, fase da lua, é uma visão completa e imediata do tempo, sem precisar de mais nada. Tá, mas com tanto dado assim, como é que a gente acha o que precisa? O segredo todo está no layout. Vamos basicamente criar um mapa mental do console para que a busca por qualquer informação seja rápida, quase automática. O grande truque para não se perder é organizar essa parede de dados na cabeça. A gente pode agrupar tudo em zonas lógicas, sabe? De um lado as condições externas, do outro as internas. Embaixo, previsão, vento, chuva. Desse jeito, a tela de repente fica bem menos intimidadora e muito mais organizada. Beleza, já entendemos o mapa do console. Agora, a parte divertida. Vamos interagir com ele. A tela principal mostra muita coisa, é verdade, mas tem muito mais informação ali só esperando para ser descoberta. É hora de apertar os botões e ver o que mais ele pode nos contar. E o processo é bem mais simples do que parece. É basicamente assim: um toque no botão Set/Mode ativa o modo de exibição rápida. Cada toque seguinte muda a categoria de dados e os botões de mais e menos, bom, eles te deixam navegar dentro daquela categoria. Vamos ver um exemplo prático com os dados de chuva para ficar bem claro. Olha só que legal com os dados de chuva. Com os botões de mais e menos, a gente consegue ver a intensidade da chuva naquele exato momento, o total das últimas 24 horas, o acumulado da semana, do mês e até o total geral desde a última vez que foi zerado. De repente, o console vira um verdadeiro registro histórico, perfeito para acompanhar os padrões aí da sua região. E essa mesma lógica funciona para um monte de outros dados. Dá para ver as médias de vento, comparar a pressão atmosférica, que é uma mão na roda para prever mudanças no tempo, e até checar a temperatura aparente, ou seja, a famosa sensação térmica. Fica bem claro que a tela inicial é só a ponta do iceberg. E por falar em histórico, o console não guarda só os totais. Ele também registra os extremos. Sabe, as temperaturas mais altas, as mais baixas. Isso é fantástico para a gente entender de verdade os padrões do clima local ao longo do tempo. Acessar esses registros é muito fácil. Com o botão Min, um toque já mostra os valores máximos. Um segundo toque e aparecem os mínimos. Depois é só usar o Set Mode para navegar pelos recordes de cada sensor. É como se ter um diário meteorológico que se atualiza sozinho. Ah, mas e se eu quiser começar uma nova contagem, tipo, no início do mês? Simples também. Enquanto estiver visualizando os registros, é só segurar a tecla Min/Max por 3 segundos e pronto, tudo zerado. Isso dá para fazer manualmente ou até configurar para zerar todo dia, de forma automática. Agora vamos para uma das partes mais legais: fazer o console trabalhar ativamente para a gente. Em vez de só ficar olhando os dados, que tal programar o aparelho para nos avisar quando certas condições acontecerem? Ele vira um verdadeiro vigia do tempo, 24 horas por dia. E o nível de personalização aqui é absurdo. São 30 alertas diferentes que a gente pode configurar. Isso mesmo, 30. Alertas de alta e de baixa para praticamente tudo que a estação mede. Temperatura, umidade, vento, chuva, o que imaginar. Para a gente não se perder nesse mar de opções, podemos pensar nesses 30 alarmes agrupados por categoria. Quer um aviso se houver risco de geada? É só configurar um alerta de temperatura mínima. A preocupação é com ventos muito fortes que podem danificar algo? Cria um alerta para rajadas. O controle é total. E o processo para configurar um alarme segue aquele padrão que a gente já viu, bem intuitivo. Aperte Alarme, segure Set Mode para poder editar, ajuste o valor que está piscando com os botões de mais e menos e confirme com Set Mode de novo para salvar e ir para o próximo.
É o mesmo padrão simples para todos os alertas. E é isso, aquela tela que parecia super intimidante se transforma num painel de controle do tempo extremamente poderoso. Agora que a gente sabe como ler, navegar, ver históricos e criar alertas, fica a pergunta no ar. Que segredos sobre o microclima e da sua vizinhança esse console vai revelar? A exploração está só começando.